E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Lembrei de falar. Eu tinha esquecido. Agradecendo a Jesus mais a oportunidade de estarmos aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário da caridade, da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuamos o nosso estudo do capítulo 37, a preleção da ministra. No programa passado, nós estávamos estudando a questão do que a ministra houvera dito aos ouvintes lá na preleção, que todo esforço em vigiar, controlar o pensamento, educar o pensamento, deve começar na colônia, deve começar lá em nosso lar. Por quê? Porque todos, pelo menos a maioria dos habitantes de nosso lar, terão que reencarnar, por ser a colônia Nosso Lar uma colônia de transição. É uma colônia que abriga espíritos que a maioria tem que voltar à Terra para novos aprendizados, novas lições a serem feitas e repetidas. Não é à toa que que a Terra é considerada um planeta de prova e expiações. Aqui todos estamos em provas, para melhorar a nossa conduta, a nossa moral, a melhorar também o nosso intelecto, e a maioria de nós também estamos repetindo as lições que são as expiações, os nossos erros deliberados, nossos comportamentos equivocados. Então, no programa passado, nós ficamos devendo um capítulo do livro Ação e Reação, onde eu havia comentado que quando no mundo espiritual a gente toma as boas resoluções, quando a gente encarna, a nossa infância fica facilitada. E isso não é invenção da cabeça da Tereza Cristina. Isso está no livro Ação e Reação, no capítulo 7. Por que eu me lembrei disso quando eu comentei do Ação e Reação? Porque a ministra, lá no 29º parágrafo que a gente leu, ela falou, o recado dela é esse final: compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. E aí a gente lembrou que no capítulo 23 dessa mesma obra Nosso Lar, o Lísias diz para o André Luiz que a paz que ele estava sentindo ali na colônia era um compromisso dos habitantes equilibrados em pensar no bem. E aí a gente comentou que esse exercício deve continuar conosco aqui enquanto encarnados estamos. E aí eu lembrei que no livro Ação e Reação tinha uma instrução a esse respeito. O capítulo é o capítulo 7, onde o André Luiz está escutando a preleção do ministro Sânzio, E no finalzinho do capítulo 7, o ministro Sânzio vai falar sobre essa questão da infância. Aliás, com alusão ao assunto, é justo lembrar que o nosso esforço de autorreajustamento na vida espiritual antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, ameniza-nos a posição,
garantindo-nos uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade, para as recapitulações a se efetuarem na madureza. Exceção feita naturalmente aos problemas de dura e imediata expiação, nos quais a alma é compelida a tolerar rijos padecimentos, muitas vezes desde o ventre materno. Então, o que ele está dizendo? Com exceção, lógico, feita àqueles que estão em expiação, todos nós que ao desencarnarmos no mundo espiritual, na colônia que nós fomos abrigados, se Deus quiser, que alguma nos receba, a gente possa tomar boas resoluções. E uma dessas boas resoluções é manter o pensamento no bem. É tentar trabalhar como o próprio André Luiz, ele não ficou igual aquela senhora se queixando da vida, da vida espiritual, se queixando dos trabalhos oferecidos a ela. Não, ele colocou mãos à obra. Então, o ministro Sâncio esclarece a mesma coisa que a veneranda está orientando, para que todo mundo comece a trabalhar e vigiar o pensamento lá na colônia, para quando reencarnar, esse exercício tenha se tornado um hábito. Só que o ministro Sâncio, aqui no livro Ação e Reação, ele abre mais um pouco essa informação. O que ele nos fala? Ele nos fala que essa ação nossa no mundo espiritual, de reajustamento, de pensar melhor, trabalhar, vai nos garantir uma infância e uma juventude mais tranquilas, para que depois, quando a gente esteja mais maduro, na idade de adultos, aí sim a gente possa refazer as lições que foram mal feitas, que todos nós a temos, sem exceção. E aí, nós vamos começar a ler do parágrafo 30. Depois, a ministra, então, terminou essa fala, mas ela vai continuar. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Quer dizer, quem é que quer se esforçar para começar o trabalho de reajustamento agora, aqui e agora, em nosso lar? Parece uma pergunta assim, fora de... será possível que alguém não quer? Mas tem muita gente que não quer. A gente teve o exemplo daquela senhora que... Isso. Uma senhora, né? É uma que senhora. Ela, lá no começo da obra, do livro, ela, junto com o André Luiz, vai conversar com o Clarencio. Isso. Só que o acaso não existe. Propositalmente, ela fala, primeiro o André Luiz já viu o exemplo. Ela quer se comunicar, quer ajudar o filho, que está encarnado, só que ela não tem monusora, ela não fez por onde, não tem o esforço para merecer isso, o nosso esforço pessoal é que dita aquilo as bênçãos que recebemos, Tem um amigo nosso que ele fica meio assim, questionando essa questão do bônus hora, o porquê, será possível moeda de troca, mas é dando que se recebe, como diz Francisco de Assis, dando alguma coisa. Quando a gente doa alguma coisa de nós mesmos para alguém, primeiro a receber somos nós. Os espíritos são claros em explicar isso, O grande beneficiado pela doação é aquele que doa, em primeiro lugar, depois é o que recebe o benefício. Então, aproveitamento, é o que ela está dizendo aqui, o aproveitamento do êxito, porque vão reencarnar, a reencarnação é a fatalidade, vai ter que evoluir, a maioria aqui não é. Então, é aquilo, uma lição mais uma para nós, vamos desencarnar daqui a pouco, a gente não sabe a hora, mas vamos daqui a pouco, e ao desencarnarmos, a realidade da vida vai se mostrar para nós, plena, e que nós possamos ter nos nossos pensamentos, nos nossos raciocínios, aquilo que nós apreendemos, Muito será cobrado, aqui muito foi dado. E é o caso do espírita em particular, muito foi dado, muito conhecimento. O raciocínio do espiritismo, ele não é para... Nem todo mundo consegue raciocinar, independente do banco escolar. Não tem nada a ver com isso,
A minha mãe, ela não tem nem o primário e ela entende o espiritismo muito bem. Então isso não tem nada a ver. E muita gente que eu conheço, que é PhD, doutorado e tudo mais, e não consegue compreender isso. Na cabeça não é má vontade, não consegue. O raciocínio dele, como é que pode alguém pagar por uma coisa que não lembra que fez? As coisas assim. Então não consegue aprender. Então, o aproveitamento aqui é isso. E o aproveitamento, gente, que ela está perguntando, é fortalecimento da ideia, porque o espírito aqui estão desencarnados, estão numa colônia protegida, muito bem amparada e aparelhada para tudo aquilo que é relacionado ao ensino. Nos outros livros do André Luiz, a gente vai vendo mais detalhes das universidades que tem na colônia Nosso Lar. Assim como tem no Nosso Lar, tem em todas as colônias espirituais. Então, esse aproveitar, esse verbo que ela está colocando aqui, é o aproveitamento do fortalecimento da ideia, como ela falou lá em cima, da ideia. Porque vai reencarnar, seja onde for, que lugar for, que família for, com corpo que for, mas a ideia vai. Então, o que a Teresa leu agora do livro Ação e Reação, o fortalecimento da ideia. Porque o amparar a infância, ele está muito mais relacionado ao meu fortalecimento íntimo daquilo que eu vou enfrentar. Não é que eu não vou ficar doente, eu não vou sofrer problema, não é isso. Não é isso que ele está dizendo. Porque é que ele continua lá na ação e reação. Tem os casos das expiações, que é a grande maioria de nós, não é? Divindades que nós somos. Então, o importante aqui é fortalecer a ideia, o pensamento no bem, o pensamento de Jesus. É isso que ela está pedindo. Porque como se ela estivesse falando, aproveita, porque vocês vão reencarnar e vai precisar dessa ideia bem fortalecida dentro de vocês para enfrentar os problemas que virão. Né? Isso. Logo após, suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria. Sem qualquer solenidade nos gestos, para evidenciar o término da conversação, findou a palestra com uma pergunta graciosa. Quer dizer, a gente vê, o André Luiz, ele coloca sempre para a gente que os espíritos elevados têm muita humildade, né? Tem um comportamento discretíssimo. A gente já ouviu as notícias dela, que quando ela recebeu o prêmio o prêmio, né, que ela recebeu das Fraternidades de Luz, a entidade de Nosso Lar que mais trabalhou, ela ficou em silêncio, nunca comentou isso e deu o prêmio para a colônia. Então ele sempre enfatiza isso para a gente, para que a gente aprenda que as pessoas sábias, as pessoas mais evoluídas, elas são aquelas que têm um comportamento bem discreto, elas têm uma característica de humildade nata, não é? E a gente vê isso aqui com a Veneranda, ela não teve afetação nenhuma, nem quando chegou, nem quando saiu, porque é o que ele está descrevendo para a gente. Estou lembrando aqui do Divaldo Pereira Franco, quando ele fazia as suas palestras no Colégio Militar aqui do Rio de Janeiro, e tinha o feirão, em benefício da Mansão do Caminho, né? Para aqueles que não conhecem, é só entrar na internet, Mansão do Caminho, é um trabalho maravilhoso que tem na Bahia, mais de 60 anos. 70, né, Teresa? Milhares de crianças, milhares de espíritos já foram beneficiados. Então, quem não conhece, por favor, entre na internet, que lá tem todas as informações. Mas a gente estava lembrando, Teresa falando da simplicidade, das vezes que tinha esse feirão pró-beneficente, Mansão do Caminho, no Colégio Militar aqui no Rio de Janeiro. E o Divaldo lá, conversando com todos, numa calma, numa tranquilidade. O problema é nós, né, endeusarmos uma pessoa, idolatrar isso, idolatrar uma pessoa que ele não quer isso, ele não quer. Então, tal o conhecimento que ele já tem da vida, né, através da doutrina espírita, ele sabe muito bem que não é assim que é o certo, idolatrar, coitado. E aí ele conversando, sentando nas mesas, ela lanchando com o pessoal, conversando, uma simplicidade, rindo,
E aquilo, meu Deus, ele está aqui, que coisa. E a gente acaba, né? Uma vez nós estávamos na casa de Espanha, rapidinho, lembrei. Nós estávamos na casa de Espanha assistindo o seminário dele. E no intervalo, eu fui ao banheiro. E tinha uma fila para entrar. Quando eu olho na fila, a fila das mulheres, bem maior, é claro, né, do que a dos homens. E na fila dos homens, eu estava assim, e atrás de mim, alguém bateu no meu ombro. A nossa filha é pequena. Quando eu olho para trás, quem é? O Divaldo. Meu Deus! Divaldo, você está aqui. Aí ele, meu filho médio, vai no banheiro também. E ele apertou minha mão. Gente, eu fiquei sem lavar a mão, acho que uns dias. Quer dizer, é isso que nós fazemos erradamente, né? A Teresa falou da simplicidade aqui, que o Espírito, ele é natural sempre relata, dele, né? Ele sempre relata isso, né? Quando vi os companheiros levantarem-se para as despedidas ao som da música habitual, indaguei de Narcisa, surpreendido. Que é isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosa esclareceu sorridente. Agora, isso aqui é uma coisa linda o que ela vai falar, né? Da veneranda. A ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão, né? Isso é muito lindo, né? O que ela quer dizer? É que Jesus continua nos ensinando, não é? O tempo todo, e se Deus quiser não terminarão nunca, porque os missionários de Jesus na terra continuam trabalhando, trazendo a sua mensagem de amor, de perdão, de misericórdia, através dos próprios exemplos, por mais que a mídia só coloque assuntos de violência, de guerra, de traição, de politicagem, que não é nem política, é politicagem no mundo todo. Existem muitas pessoas trabalhando no bem, pensando no bem, tentando melhorar, como diz o Druso no Ação e Reação, tentando melhorar as contas que estão complicadas, mas tem muita gente se esforçando para melhorar, não é? Então, Jesus continua, ele, como ela diz aqui, ele começou, né, as preleções evangélicas, elas começaram com Jesus, porque Jesus é o Evangelho, ele é o Evangelho, ele é a mensagem de Deus viva, atuante, não só nas palavras, nos pensamentos, mas nos atos, né? Jesus é o Evangelho. Então, ele começou e, se Deus quiser, nunca vai terminar, porque a gente precisa do amparo, do amor dele para que a gente continue de pé. E só essa questão que ela fala, quando ele fala, já acabou a reunião, né? E o tempo, né, tão bom que tá, e a Teresa fala, né, que, aproveitando o comentário que a Teresa fez, a gente pode lembrar daquilo que Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 14, e que ele diz, se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Então, eternamente, o Consolador, ele vai ficar eternamente conosco. Nós sempre vamos precisar dele, sempre. E seja em que estágio, eu não vou, nem comento no estágio que nós estamos, que nós necessitamos muito, quer dizer, totalmente dependente desse Consolador para a nossa melhora. Mas em que estágio nós formos atingir, seja qual for, ele vai nos fazer sempre necessário para nós. Por isso é que é eternamente convosco. Eternamente, sempre. Então, isso nunca vai acabar. Essa preleção da ministra, como outras, é o Consolador enviado para nós. É esse Consolador que nós necessitamos. E cada vez que o interesse nosso aumenta, a gente sempre vai questionar o que André Luiz falou aqui. Já acabou a reunião?
o ensinamento, eu queria mais. Imagine que ambiente que não estava, meu Deus do céu. Isso, o ambiente, né? Porque todos que chegaram perto do Chico falavam, né, do ambiente bom que se fazia, né, das energias que acalmavam, que deixavam as pessoas em levada. Imagine perto da ministra, que viu Jesus lá na casa dele, porque uma coisa é Jesus vir na nossa casa, outra coisa é a gente conseguir na casa dele, né, ter permissão. Imagine o que não foi essa palestra, o quanto, se o André Luiz, né, já estava inebriado com o ambiente da colônia, agora então ele ficou extasiado. Nós nos lembramos aqui da época que nós íamos assistir Divaldo Pereira Franco, aqui no Rio de Janeiro, onde ele fazia o seu ciclo de palestras, especialmente na Casa Espírita André Luiz, que fica aqui no bairro da Tijuca, Maracanã, né? Maracanã. E ele, assim, sempre o doutor Bezerra incorporava no Divaldo e fazia uma mensagem no final. Então, a ambientação, por ser uma casa espírita séria, com trabalho sério, a ambientação era muito boa, o ambiente era excelente, a gente não queria ir embora. Eu estou lembrando aqui do que ele fala, acabou a reunião, a gente não queria ir embora. A gente saía de lá leve, né? Aí a gente até brinca, pegava o engarrafamento ali, estava tudo bem, pegava ali na Praça da Bandeira o engarrafamento, pegava ali no Brasil, estava tudo certo. No outro dia era outro problema, mas pelo menos naquele dia o engarrafamento não afetava em nada, porque é aquilo, a emanação do ambiente. E eu estou lembrando também, Tereza, do livro Há 2000 Anos, em que a Lívia, personagem do livro, ela relata as palestras que ela assistia, e ela assistia no Lago de Gerizaré, quando ela ia ouvir Jesus. O tempo voava, né? Ela fala mais ou menos isso lá no livro. Então, e o Emmanuel relata no livro, né, que poucas foram as pessoas que pediram por Jesus, mas Lívia foi pedir. Não é? Uma romana. A gente essa semana estava estudando na nossa casa o capítulo 75, se eu não me engano, do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu só não estou lembrando do capítulo. Quando Paulo escreve aos Filipenses pedindo que eles orem, dizendo que os santos da casa de César estão mandando saudações. E aí o Emmanuel diz que muitos, né, na casa, lá no Império 75, Romano, 75, né? O Império Romano, né, aqueles que frequentavam lá o Palácio de César, muitos se tornaram cristãos e ajudaram muitos. E eram considerados, né, pessoas que realmente transformaram as suas vidas. Um exemplo é Lívia, não é? Que era considerada por Paulo uma santa da casa de César, né? Não é assim que ele fala? Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Então, para a gente não esquecer disso. E ela foi a única, não é? Ou pelo menos uma que a gente saiba, né? Ela foi a única que foi lá conversar com Pôncio Pilatos para pedir que soltasse Jesus, porque ele era um justo, não é? Estamos terminando mais um programa. Nós não vamos adentrar ao novo capítulo, porque senão vai ficar meio que picotado e está faltando menos de um minuto, né? E para resumir o final do 37, o que é bom dura pouco. É o que o André Luiz está falando. Já acabou? Isso, já acabou. Dura pouco. É sempre assim, né? Sempre assim. O que a gente não gosta está esticado e cansativo, mas o que... É sinal que ele já está se afinizando realmente com o interessado. Por isso que ele está dizendo, já acabou? Já acabou, ele queria mais. Lógico, né? Sim. É isso. Verdade. Então é um exemplo para nós, né? O interesse, a necessidade, sim, porque é necessário. Ele vai reencarnar, ele vai precisar desse Ele já está compreendendo. É fundamental, já está compreendendo. Né? Isso, né? Bom, estamos terminando mais um programa. Manda um abraço para quem, Tereza? Para todos os que estão nos ouvindo, em especial seu Nilton, seu Jorge, né? E tantos outros que nos ouvem, que Deus possa abençoar a todos, que a paz de Jesus possa estar em seus lares, nas suas vidas. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.